Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite a vocês aí de casa, sexta-feira, e hoje nós estamos recebendo dois candidatos ilustres aqui. Marcelo Mendes, meu amigo Marcelo Mendes, obrigado por ter aceitado novamente o nosso convite, é sempre uma honra em receber aqui. E o meu amigo Fábio Tágira, aí é o cara formador de opinião da mais alta qualidade, pelo menos eu penso assim. Fábio, obrigado, meu irmão. Boa noite. Mais uma vez, um prazer estar aqui. É muito bom tê-lo aqui novamente no Acerto de Contas. Áurea, como é que tá o nosso netinho lá? Tá maravilhoso. Galáxias, gente, né? Eu nunca imaginei que ser vó é tão bom, gente. É um amor de mãe, mais diferenciado, mais leve, sem tanto... E que se diga de passagem, o moleque é lindo, viu? Lindo. Coloca a foto do menino aí, produção. Cara da vovó! E ó, tem Coloca, olhos verdes, viu? Eu vi, o moleque é bonito. Lindo, lindo. Parabéns. Gente, boa noite. Obrigada por permitir que a gente adentre aí no seu lar, onde quer que você esteja. Hoje o assunto aqui, ó, vai ferver. Adoro política, né? Rebouça, boa noite, meu irmão. Como é que tá? Semana, como é que foi? Noite, Quais as novidades? Tudo bem, graças a Deus. Quando Deus está no controle, tudo segue bem, né? Muito boa noite a você, nosso telespectador. Meu amigo Marcelo Mendes. Boa noite, meu irmão. É um prazer sempre Uma estar honra, com você. sempre uma honra. Nosso amigo também, o Taz, é isso? Tágira. O Taz é aquele careca O Taz é o Tasmania, né? o Taz Também. É porque eu sou ruim de decorar, não, mas é um prazer estar com vocês. Fábio Tágira. E principalmente para tratar de temas relevantes e no momento propício. Porque o Brasil está borbulhando aí, e não é para o bem não, infelizmente está borbulhando para o mal. Né? O Fábio, deixa o Marcelo Mendes, para vocês aí de casa entenderem, é formado em Direito, Administração de Empresa, ele é jornalista pela FIC, coordenador de Estratégias Econômicas da Prefeitura Municipal de Fortaleza, secretário de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza, secretário Executivo Regional 6, secretário de Patrimônio da União Ceará, e já foi vereador por Fortaleza. De Fortaleza, sim. Que ano foi, Marcelo? O mandato foi de 2008 a 2012. Eu não fui candidato à reeleição, porque na época pretendi, né, postulei a Prefeitura de Fortaleza. Mas essas questões partidárias acabaram, 10 anos depois, acabou se repetindo, porque no ano passado eu também fui pré-candidato ao Senado, acabei não tendo partidariamente a oportunidade de ser candidato. Em 2012 aconteceu a mesma coisa, eu não fui candidato à reeleição para tentar ser candidato a prefeito de Fortaleza e, mais uma vez, o partido pediu que eu aguardasse um pouco mais. Acho que estão esperando eu morrer. Porque em 10 anos eu acho que já daria tempo, né, da gente ter reciclado esses quadros. Eu acho que a política do Ceará, de Fortaleza, precisa disso. A política nacional foi chacoalhada, né, nas últimas eleições de 2018. Muitos bons nomes apareceram em todos os rincões do país. E está faltando isso no Ceará, em Fortaleza em especial. O mesmo grupo político nos administra desde 1986, quando elegeu o cearense elegeu o Tasso Gereissati. Depois ele elegeu o Ciro, que Ciro elegeu o irmão Cid aí elegeu, né, Roberto Cláudio, que elegeu Sarto, e assim é a história de Fortaleza. Quando você fala, Marcelo, deixa eu só fazer uma observação, queria até que você me dissesse aí, nosso público em casa, quando você fala muitos bons nomes, eu não consigo enxergar em percentual, você diria quantos por cento envolvidos na política hoje do nosso estado, do Ceará? Ele falou nacional. Não, me refiro a nomes nacionais. Nacionalmente. Vamos lá, nacionalmente. Não, veja, só o PL, né, eu nunca fui filiado ao PL, mas só o PL, nesta nova leva, né, que tradicionalmente, né, chamam de conservadores ou de direita, elegeu 100 novos deputados federais. Né? A bancada conservadora, cristã, de direita, né, elegeu mais de 170 nomes. Você tem esse garoto de Minas, que foi o federal mais votado, um dos mais votados do Brasil, né, Nicolas é um jovem, né, valoroso. Aqui no Ceará nós temos outro jovem valoroso, Carmelo Neto,
próprio André Fernandes foi o deputado federal mais votado do estado do Ceará, né? Por São Paulo, o Gustavo Gaia também, né? Seu estado natural. São Paulo elegeu bons nomes, Minas elegeu bons nomes, a própria reeleição do Zema, a eleição do governador de São Paulo, que eu não tenho dúvida, se Deus permitir, será o próximo presidente do Brasil, Tarcísio Gomes de Freitas, um grande técnico, né? Um técnico que sabe fazer política. Precisa que fazer difícil, primeiro o governo de São Paulo. que é né? difícil. Ele não terá dificuldade, não. Tá fazendo, quem já. fez o que ele fez no Ministério da Infraestrutura, vai dar show em São Paulo. Eu não tenho dúvida disso. Eu gosto dele. Porque o Ministério da Infraestrutura, diga-se de passagem, é um ministério que nunca teve destaque. Me diga o nome de um ex-ministro da Infraestrutura do Brasil. Não tem, você não sabe. A não ser pelas prisões se e for pelas preso. visitas da Polícia Federal, Não tem, por competência, realmente não tem. É um ministério que era sempre, deixava as obras por terminar, sempre iniciava e não terminava, sempre saía verba 1, 2, 3 vezes para a mesma obra. Então é um ministério que nunca teve destaque, você nunca era apagado. Salvo pela questão má, como o Marcelo bem lembrou aqui. E o Tarcísio simplesmente fez surgir para o povo brasileiro o Ministério da Infraestrutura e mudou o cenário do Brasil. Olha, tem muita gente em Manaus, no Maranhão, locais onde realmente a infraestrutura era destruída até de estrada, e ele fez coisas que ninguém fez, por isso se elegeu governador do maior estado do Brasil e que tem a economia maior que muitos países do mundo. E eu não tenho dúvida, em 100 dias já fez muito. São Paulo Só para fazer um adendo, mas vocês não podem esquecer, mas ele tinha um parceiro, que era o nosso presidente da República. Porque sem o aval do presidente da República, mas tinha todos mas se você coloca o ministro também fraco, o presidente também não faz nada. Tem aval. Fábio, o que você acha que está acontecendo com a nossa política? Bom, o cenário político nacional, ele realmente se configura. Deixa eu te provocar. Coisa Já boa. provocando, né? Gosto. Porque eu gosto que você Gosto. tem mais ou menos o mesmo perfil. Nós temos algo em comum, né? Doa quem doer. Doa quem doer. Fábio, o Renan Calheiros está querendo pedir a prisão do Bolsonaro. Rapaz, a gente começa a avaliar. Peraí, deixa eu repetir. Renan Calheiros. A gente Um começa dos a maiores avaliar. gangsters que esse país já teve. A Está gente- pedindo a prisão do Bolsonaro. Para onde é que nós estamos seguindo? Por isso que eu estou dizendo. Nesse país? O elemento que já Será deveria que estar preso. Será que o nosso Né? governador de São Paulo vai ter o apoio necessário para governar o estado de São Paulo? Ou ele vai ter uma perseguição pelo governo federal? É isso que nós temos que ficar atentos. A questão- Porque aí ele não governa. Se ele não tiver a verba federal, ele não governa. Não, Mas Marcelo. Não, eu estou Tarcísio perguntando pro técnico, Fábio. o Tarcísio Fábio, técnico. vamos lá, Fábio. Ele sabe pesar as situações. Ele precisa do governo federal, todo o estado, todo Ele município diz, ele precisa do declara governo isso, todos vai nós ter que sabemos. procurar, né? Tem que procurar essa parceria, tem que buscar E esse se não apoio. vem, Fábio? Ah, mas tem que vir. Se o projeto estiver bem direitinho, bem feito, bem elaborado, tem que vir. Você acredita nisso? Mas tem que vir. senão Eu acredito que É? chega. Eu sou assim. Eu ó. acho que é uma coisa de praxe. Nós temos aqui no Ceará A questão um único é o município. projeto. Nós temos um único município aqui no Ceará, um único, só tem ele, que vive muito bem, obrigado, sem ser aliado do governo do estado. Maracanã. Maracanã. E olha lá Por que quê? já existe diálogo. Por que o Maracanã consegue? Porque tem uma renda Arrecadação. enorme, uma arrecadação enorme. E aí me fala da arrecadação do estado de São Paulo, meu amigo. Quando a devida máxima vem, Marcelo, o estado de São Paulo precisa do governo federal? Até pode precisar. Precisa pra mas, algumas mas contrapartidas, a arrecadação do estado é de muito São violenta. Paulo é violenta, maior que muitos países do mundo. Então ele tem uma certa autonomia e autoridade sem necessitar do governo Deixa federal. eu te falar, tocar no assunto projeto técnico. Marcelo Mendes foi vereador em Fortaleza e lá nós tínhamos uma postura, eu fui assessor dele com muito prazer, com muita honra. E nesse momento nós recebemos, você lembra disso, existia verba no governo federal para reformar e requalificar o centro de Fortaleza. Mas não tinha projeto Até técnico. hoje, né? meu Não amigo? tinha projeto técnico. Marcelo foi à tribuna várias vezes falar sobre isso, da falta de um projeto Revitalizar o centro de para Fortaleza. revitalizar o centro, ou seja, o município perdeu. No governo orçamento. Dilma, Fábio é mais jovem, tem mais memória que eu. Ele lembrou uma coisa interessante. No governo Dilma, Fortaleza deixou, que coincidiu aqui com a gestão de Luiziane Lins, Fortaleza deixou de receber 80 creches porque a Prefeitura de Fortaleza não tinha projetos. A União pediu 80 A União pediu apenas, olha, me dê apenas
onde elas vão funcionar, o endereço, o A local verba está liberada. e pronto. E me deu os Que projetos. absurdo, Que nós vamos gente. indicar as creches. Mas o Por falta de Fábio não me projeto. respondeu. O que você acha do Renan aqui? Do Renan é um absurdo, né? Uma figura como essa querer pedir a prisão de Jair Messias Bolsonaro é um De absurdo, alguém, né? Não tem nem o que se comentar, né? Só pegar a folha corrida dele e aí ela por si só fala. Então, Mas de quem, Não é tem o o, que se dizer. de quem é o melhor gabinete no Senado até hoje? Em termos de ocupar o melhor gabinete no Senado até hoje? Quem é? Ele. Renan Calheiros. Quem é que fica no último andar? Renan Calheiros. Então, meu irmão, existe aquele poder que o povo conhece e existe o poder que o povo não conhece. No último andar de onde? Do prédio, Do Senado. Senado. Senado Federal. Melhor gabinete. A É cobertura. o do chefe. Quem manda? The Big Boss. Big Boss. Então, assim, um elemento que tem a folha corrida que ele tem, a gente não tem nem o que dizer de uma observação, de uma fala de Renan Calheiros com relação a Jair Messias Bolsonaro. Olha, eu não vou longe não. O brasileiro, ele não tem a perspicácia, a curiosidade de buscar quem são os políticos. Se você botar no Google, Veja, bota assim no Google essas palavras, Veja, que é a revista Veja, Patrícia Saboia, era o nome da senadora, não é isso? Patrícia Saboia, CPI da pedofilia. Veja o nome do político, que até hoje é super poderoso aqui no Brasil, e está lá a Patrícia Saboia, enquanto senadora e presidente da CPI da pedofilia, ela dizendo o seguinte: quando nós chegamos nesse cidadão, a CPI travou, era pressão de todo lado em cima de mim, e ele ficou fora do relatório final da CPI por um voto. Por um voto, CPI da pedofilia. E até hoje é um político poderoso e com mandado aqui no Brasil. Não só ele, né? Não é o Renan Calheiros não, tá? Não é o Renan Calheiros não, tá? É outro. Não é o Renan Calheiros. Fala o nome. Fala não que eu não sou otário, eu sou advogado. Oxi. Mas Então pra não deve frente. tocar no assunto. Eu dei a dica todinha. Veja, Então não deve tocar. Patrícia Saboia, CPI da pedofilia. Vai aparecer a matéria e você Tem medo de ser Não processado? tenho medo de ser processado, não. Não sou burro. Eu não passei Ora, 10 anos da minha vida Ora, estudando mas- e dando aula para ser burro, não. Então eu sou burro. Quando a gente fala do Renan Calheiros, a gente a é gente é burro. burro aqui. Porque é o seguinte, se a gente não falar, quem é que vai falar? Fica todo mundo na omissão. E o cara navegando em mares abertos. Tá? Mas esse senador citado na CPI, ou não citado na CPI, Citado. não foi presidente da CPI da Covid, não, Foi. né? Foi o Ah, presidente foi. da CPI. Então é um malzinho, Omar eu digo. Aziz. Então digo eu, não tem problema não. Tá tentando lembrar o nome do rapaz. Omar Amazonense. A mulher foi presa, né? Sim. Numa operação na Omar- Polícia Federal, foi A prefeita. família Mas toda. aí foi corrupção. Eu tô falando aqui de pedofilia. Teve corrupção. Pesada. E lá no estado dele, Pesada. pedofilia pesada. Tá? Isso é o que está na matéria E da essas revista pessoas Veja. continuam com o mandato, ou seja, o Brasil. Aí não vem com essa É um matéria. grande Ah, não circo. tem coragem. Não é isso não, querido. Não é isso não. É porque no Brasil, quem fala a verdade hoje, eu estava vendo agora, vindo para cá e ouvindo o Pânico, né? O Raul Eu também dizendo, tava ouvindo. olha, hoje no Brasil você falar no WhatsApp, É dá perigoso, problema, é né? perigoso. Bolsonaro- WhatsApp. Eu não sei por quê. Bolsonaro estava ao vivo, né? Na PAN, Mas você agora pode mesmo. descobrir por quê. Então, você pode falar, quando uma pessoa procura um advogado, ela preventivamente, para falar algo, por exemplo, eu já dei o exemplo aqui do cara que está respondendo um processo aí de 1 milhão, de um colégio aqui famoso aqui do Ceará, porque ele gravou um vídeo, e ele tem a razão, só que o colégio tem um poder econômico. Aí ele me procurou e disse, você poderia ter gravado esse vídeo com outras palavras. Tivesse procurado um advogado antes, paga uma consultazinha, é investimento, não é despesa não, advogado. Evitar problema. Para você evitar problema, você teria gravado o mesmo vídeo, dito a mesma coisa com outras palavras e não está mais fazendo um processo de 1 milhão. E poderia estar respondendo, mas estaria com Então, na a verdade, defesa mais fácil. Na verdade, nós temos no nosso país, em termos, Censura em hoje, termos de querido. jornalismo, que são muito poucos, jornalismo sério, como a Jovem Pan faz, o resto é tudo cagão, literalmente. É isso que está me dizendo. Os Sim, advogados não, são cagão, não, são cagão, tem medo não, de tem medo de falar, cagão, jornalista não. tem medo de falar. Medo? É o seguinte, tem que Que meter medo, a rapaz? boca. Quer processar, processa. Quer mandar prender, manda. Mas tem que ter as razões. Tem nada a ver com cagão. Quem que é? Tem ser burro, Marcelo. Quem que é o senador O o Aziz, que tomou um chapéu e tomou do Luciano Huck? Com aquela CPI. O Luciano Huck que idiota. agora voltou atrás? O Luciano... O Luciano Huck que agora deu ré? O Luciano Huck que agora tá todo Lulinha Paz e Amor? É esse?
Se for, tá não. eu não tô não. Tá não. Tá, Fábio. Voltou atrás, Tá, meu não, irmão. não. Saquetou ou não saquetou? É um empresário. Ele tá- pode o que ele tá- conversar. Ô, meu amigo. Eu faria o mesmo no lugar dele. Morilés, Nós Morilés. temos negócio, né? Nós Rapaz, temos, conversa é nós essa, rapaz? temos, Tem que usar inteligência, nós Marcelo. temos um presidente hoje que foi Não é eleito querer dar uma de fodão, e não. tem que aguardar o governo dele. Temos que aguardar o governo dele. Agora, se omitir na minha opinião, tu tá entendendo, Ou Marcelo? tem que aguardar o De governo quem é dele, que- Ah. ou tem que aguardar completar 2 anos de mandato, né? É, Porque a boa que eu acho que não chega. boa hein? parte das pessoas tem comentado ou me encontra e diz isso. Ah, Marcelo, o Lula não termina. O Lula vai ser impedido, né? Vai sofrer um processo de impeachment. Não chega em julho, não chega em dezembro. As pessoas esquecem, o Carlos não, que é advogado, as pessoas esquecem que até a metade do mandato, até 2 anos, em caso de impeachment, o vice não assume. É convocada uma nova Uma eleição. nova eleição. A chapa é Então, caçada. então- né? Então agora, por exemplo, né, a paulistada, no bom sentido da palavra, o grupo político ligado ao Geraldo Alckmin, que compõe o governo, não quer impeachment de Lula. Claro. Pelo contrário, vai segurá-lo. No Deixa dia que ele continuar fazendo besteira. Claro, É lógico. estão acumulando os pedidos. Lógico. Já tem mais de 25 já tem 26 processos pedidos de Em impeachment do Lula. 110 dias, lembrando. 26 110 dias de governo. Quando eu digo Alckmin, não é a pessoa física do Alckmin, né? Mas o grupo, as forças políticas que compõem né, a presidência da República, aí incluído o PSDB paulistano e paulista, eles vão aguardar isso tudo se acumular. No dia que a lei permitir, passou 2 anos e 1 dia, mas aí ele está com a vida contada. É. Aí não tenho nenhuma Eu dúvida. concordo em gênero, número e grau. Quando Ele anunciaram vai- a pneumonia dele semana passada, eu já achei que já tinham botado a pneumonia Ele dele. aliás, ele vai sofrer, se não acontecer algo pior, e ninguém quer isto, né, ele certamente no terceiro ano sofrerá um processo de impeachment. Não chega no terceiro. Não passa Rapaz, do segundo. virou os 2 anos. Segundo e 10 dias. Segundo eu, ano eu, e 10 eu, estava, dias. eu estava pensando... Segundo- Não, aliás, eu quero dizer uma coisa Já no aqui. terceiro, 110 dias de governo. O que nós vimos até agora? Nada, absolutamente nada. E eu quero voltar aqui agora à nossa discussão para que vocês façam um comentário da seguinte forma. Nós temos um presidente da República que vai numa entrevista de um podcast, numa entrevista entre jornalistas, e que diz que quer se vingar, que deseja... Vai do PIN aí, viu, produção? Espera só um minutinho, deixa eu concluir a pergunta. Tá. O senador da República. E aí nós temos como apresentadores, jornalistas, radialistas, ficar quieto. Ouvir uma barbaridade dessa e ficar quieto. São partidários. E ficar quieto. Eles não ficaram quietos, não, eles riram. Não, Eles você não está eles não entendendo. ficaram, eles riram. Os espectadores Nós aqui que de representamos fora. opinião pública, porque na verdade nós representamos opinião pública, nós temos que ficar quietos. Se eu fosse o jornalista, estivesse entrevistando o Lula, naquele momento que ele dissesse isso, eu levantaria da minha cadeira e me retiraria do... Sabe Eu como é que estava. Sabe por que eu não, sabe por que eu Sabe não como me é que tu vai retiraria? entrevistar o Lula? Que Tá? vive Ele fica submisso a autoridade. a um pseudo Tem nada tá? disso. Tem autoridade nada disso. para ouvir besteira. Tem nada Quer dizer, disso. se o Lula fala isso num programa da Jovem Pan, jornalista sério, um jornalista profissional, um apresentador sério, comprometido com a opinião que comprometido precisa ser com a formada, opinião boa verdadeira ao informação. público, que leva ao público, não se submete. Eu não me submeteria. Também não. Eu não me submeteria. Pode ser quem for. Não estou falando só do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, não. Porque isso é um absurdo. Nós ouvimos de um presidente da República. O que tu acha, Áurea? Eu acho isso um absurdo. Eu estava vindo e pensando, se fosse o Bolsonaro que falasse o que o Lula falou, Você já pensou? imagina o caos que estava, porque o capitão não tinha papa na língua, porque não pensa no que fala, e aí o presidente do amor, né? Que o amor venceu o ódio, querer se vingar. Ué, que amor é esse? Que amor é esse que fala em vingança? Que o tempo amor todo? é esse? Fábio, o que tu acha? Que amor é esse que fala em vingança? Não, e o tempo pior, todo? E eu tem quero... E uma plateia de jornalistas, né? Ali todos Ironizando, eles ironizando. muito E bem mais, agraciados. doutor Rebouças, ele ainda dizer que é armação. Dizer que o do senador Moro. está armando. Rebouças, o que tu acha desse comentário? Dessa entrevista na íntegra, o que você acha?
Eu acho que ou vocês são muito meninos ou são muito inocentes, ou as duas corram junto. Talvez. Porque o Bolsonaro, ele nunca teve estratégia, nunca teve equipe de marketing que orientasse ele, quando orientava ele não seguia. O Lula tem estratégia, o Lula tem equipe de marketing, por isso que o Lula fala o que quer, aonde quer. Mas, Você jamais irá conseguir entrevistar o Lula. Eu jamais conseguirei entrevistar o Lula, a Aura jamais conseguirá entrevistar o Lula. O Lula só dá entrevista casada. Ele só anda em local onde ele sabe que as pessoas vão aplaudi-lo. Ele não anda numa rua onde vai ter uma vaia. Ele não vai a um programa da entrevista Onde para vai alguém ser confrontado. que vai confrontar a resposta que ele der, ou só questionar. Verdade. Quando ele falou essa palavra que o Marcelo repetiu aí umas 6 vezes, que eu não vou falar, que queria fazer com o Moro, Eu repito os você. jornalistas ficaram fazendo o quê? Rindo, feito o que a gente chama aqui no Ceará Hiena. de abestado. Aqui no Ceará, nós chamamos vocês, jornalistas, que estavam aí do lado do Lula. Na hora que ele falou que ia fazer isso com um senador da República. Primeira vez na história do Brasil. do que mundo, acontece do isso. planeta Terra. De um senador da República e um ex-juiz federal, onde ele é completamente parcial, o Lula nesse caso, porque ele foi condenado por esse ex-juiz, então ele não tem qualidade, nem tem moral nenhuma para falar isso. Os jornalistas ficaram feitos abestados, rindo, sem jeito. Por quê? Porque não podem dizer nada, senão o Lula manda embora e manda até demitir. Esse povo É assim que esse povo funciona. não tem nota fiscal paga pelo governo. Aí fica fácil. Não, veja aí. bem, o Fábio, é uma vergonha para o jornalismo. O jornalismo. Não é uma vergonha para o jornalista que deve levar a opinião pública para dentro de casa, de cada um de vocês, que deveria, naquele momento, dar lição de moral. Não é ninguém, não. Não é o STF, não é o Moro, não é ninguém, não. É o próprio jornalista. É isso que falta. O que tu achou, Marcelo, desse comentário dele? Olha, eu tenho uma compreensão. Hoje, para mim, Lula, eu não o encaro mais como um ente político. A percepção que eu tenho do Lula é de um psicopata. Não, é de um grande gangster, né? Não, isso ele foi 15 anos atrás. durante os 8 anos, né, de mandato dele. Ele construiu o maior esquema de corrupção que o planeta Terra já viu, né, no mundo moderno. Fato. Do mundo moderno. Você pode ter, nos reinados, nos séculos anteriores, algo mais, né, Semelhante. virulento, algo mais violento. Mas nas repúblicas modernas, nada se compara ao que o Lula fez em matéria de corrupção. Ao ponto de gestores e diretores dos órgãos públicos devolverem 100, 80, 50 milhões de dólares. Não. Ou seja, funcionário de 4º, 5º escalão de Petrobras, que já é 2º escalão do Meio Ministério. bi na conta, meio bi. Pois é. Então, ele foi ladrão quando foi gestor, quando foi presidente. Neste atual mandato, Lula não é mais isto. Lula é um psicopata, Lula é um esquizofrênico. Lula está perdido em um mundo de alucinações e em um mundo de mentiras. Ele já perdeu, né, a referência, né, de um ser humano normal. O que move o Lula, e eu digo isso já há algum tempo, eu conheço um jornalista que tem uma certa proximidade com ele, com o grupo político dele, mora em Brasília, ele disse: Marcelo, o Lula não se candidatou para ser presidente novamente, ele não se candidatou porque tem a vaidade, né, de limpar o nome, ele não se candidatou para mostrar que... Não, Lula, e ele me diz isso há algum tempo, né, e agora está comprovado pelo próprio Lula, que é irônico. Lula se elegeu para se vingar, se elegeu porque tem ódio do povo brasileiro, se elegeu porque foi preso, ele acha que foi o povo brasileiro o culpado, ele se sente o melhor dos homens, o maior dos brasileiros de todos os tempos, e que foi extremamente injustiçado, e que a culpa dessa injustiça é do povo, esse pensamento... que não o aplaude nas ruas. O fato dele ser vaiado, o cara com um temperamento como o do Lula, e com um nível de doentio que ele está, ser vaiado como ele é, como foi agora no Pernambuco, né, pelos próprios... Em todos os lugares. Em todos os lugares. Isso é algo que causou no Lula uma confusão mental e o levou a esse estado, né, do imaginário. assim. O objetivo do Lula é se vingar,
é vingança, e uma coisa que ele me disse curiosa, que agora eu acho que ele tem razão, já, vocês vão ver aí. Marcelo, o grande objetivo do Lula é ser o Prêmio Nobel da Paz. Ele não quer, ele não está preocupado com o Brasil, ele não está preocupado com o PT, ele não está preocupado com nada. Ele quer ser prêmio, a fixação dele hoje é ser o Prêmio Nobel da Paz, vingança e o Prêmio Nobel da Paz. As contas públicas, o povo brasileiro, o PT, os parceiros, ele não tem mais. O Lula não mora no nosso universo do humano. Ele já se transformou num doente mental. Ele é um doente mental. Ele não é um ladrão, ele não é um corrupto. Isso tudo ele já foi. Ele já foi. Ele hoje é um doente mental. Não. O Lula vai ser comparado ainda, eu disse isso para alguns amigos essa semana, vai ser comparado com os maiores gangsters do planeta já viu. Não, isso ele já é. Eu acho que ele já se isso ele já os maiores gangsters. É o Capone, é fichinha. Tá entendendo? É fichinha. É o menino dele, é um aluno, tá entendendo? Ele será comparado a história vai mostrar isso. Eles conseguem governar, eles conseguem ficar no poder por um tempo, com essa psicopatia toda que você... Que não sei como pode acontecer isso, é uma coisa fora do normal. E a sede de vingança dele é tamanha, que ele voltou e parece de uma forma de afrontar o que ele foi fazer. Foi para Cuba, foi para Venezuela, foi para... Por deboche. Sim. Não, e ele faz tudo isso para afrontar, a propósito. Uma das coisas que eu estava observando, eu não tenho nada contra nenhuma religião, né? Eu sou cristã, né? E ele, quando a Lava Jato estava pegando fogo, Marcelo, fervendo, ele chamava o Deltan, como é o nome dele? Deltan Dallagnol. Dizia, aquele molequinho lá evangélico. Então, assim, ele tem um ódio dos cristãos, ele tem ódio dos evangélicos, e ele fez questão, né, porque existe, de fato, uma rivalidade, né, no termos dos evangélicos com os umbandistas, isso é fato, em termos dessa disputa de religião. Eu preciso você sempre dá uma olhadinha no time, que eu preciso, infelizmente, encerrar, e vamos para o segundo bloco e voltamos já. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Não existe idade para ser feliz. Pensando nisso, há 26 anos, a Fundação José Posidônio Peixoto concentra em suas ações o senso de responsabilidade social, através de atividades que promovem saúde, bem-estar, garantia dos direitos e valorização dos 192 idosos aqui assistidos. Venha você também fazer parte desta história. Fundação José Posidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Voltando para o segundo bloco aqui, o papo hoje tá... Pode vir quente que eu estou fervendo, não é não, Marcelo? E o que o Marcelo disse eu endosso embaixo, entendeu? E porque o que nós estamos vivendo hoje no nosso país é uma coisa absurda. Tá? Esquece essa questão, o Bolsonaro tinha que estar aí.
Nós temos que renovar, inovar, procurar dar oportunidade para outros candidatos, outros gestores, com novas ideias, certo? Mas com absoluta certeza, melhor que o Lula seria qualquer outro candidato. Então, também não posso exagerar, não todos, talvez. É complicado. Então, vamos falar um pouquinho de Fortaleza. Marcelo, como é que você vê as eleições municipais de Fortaleza? Aí é tua praia, né? Com muita apreensão. Com muita apreensão, porque hoje Fortaleza... Eu vivi uma época, eu fui secretário municipal de Juracy Magalhães, tenho essa saudade, essa honra e essa alegria. Gestor público. Grande gestor público, grande médico, Tá aí apaixonado por Fortaleza. Tira o chapéu. Um homem que vivia 40, 50 anos à frente do seu tempo. O Juracy era apesar de médico, mas pensava mais rápido que os engenheiros, raciocinava melhor do que os matemáticos. Objetivo. Era melhor arquiteto do que os arquitetos. Era um gênio. Esse era um gênio, nasce de 100 em 100 anos. E eu fui secretário de Juracy em uma época que nós vivíamos uma riqueza na política fortalezense e cearense, de tal sorte que Juracy fazia por Fortaleza e queria fazer cada vez mais, e Tasso, no auge de sua força e de sua juventude, queria fazer cada vez mais e mostrar que era melhor do que Juracy. Tasso fazia uma obra, e todo o seu grupo político, Juracy fazia uma melhor. Isso é bom. Tasso superava. Então, você tinha vertentes, você tinha grupos políticos, né, que enriqueciam esse processo, daí nasceu muita gente boa, muito gestor bom, mas hoje nós temos o contrário. Nós temos um único grupo que comanda o nosso Estado, não é? Desde 1980. Por exemplo, em 88, Ciro Gomes elegeu-se prefeito de Fortaleza. De lá para cá, ninguém foi prefeito ou governador de Fortaleza que não tenha nascido desse grupo. Ninguém. Inclusive Senado. Beni, Sérgio Machado, todos foram assessores de Tasso. Por outro lado, também Cambraia, né, que foi feito por Juracy. O que nós temos hoje em Fortaleza? 90% dos partidos são absolutamente comprometidos, de uma forma ou de outra, com o município ou com o Estado. Né? O grupo que domina a prefeitura, agora rachado, Ciro, Cid, Roberto Cláudio, Sarto, sempre foram ligados a Camilo, né, a Luiziane, a PT. Cid foi ministro de Lula, Ciro foi ministro de Lula. Esse povo tem a mesma origem, tem a mesma raiz. Não se enganem. Eles podem estar momentaneamente em partidos diferentes. Os bastidores têm uma afinidade real. Não, na frente. Na frente dos bastidores. Eles são unha e carne e certamente estarão juntos de novo. Qual era a grande força que poderia, né, que ameaçava, né, fazer nascer uma nova vertente, junto com o bolsonarismo, junto com o conservadorismo, esse novo momento a partir de 2018, era o capitão Wagner. Porém, revelou-se que não foi ele. E agora nós estamos pobres de nomes, e o que é mais grave e mais sério, pobres de projeto. Não tem ninguém pensando na cidade de Fortaleza, não tem ninguém, e eu falo de Fortaleza porque nós teremos uma eleição no próximo ano. Daqui a muito pouco tempo, né? Em abril começará a pré-campanha, daqui a exatamente um ano. Então, não tem ninguém pensando em Fortaleza. Não tem nenhum grupo político, né, discutindo a cidade, perguntando ao fortalezense o que ele quer. E você tem o mesmo grupo com a máquina federal, com a máquina estadual e com a máquina municipal. Alguém da oposição, né, promover o milagre, né, de ganhar dessa estrutura não é fácil. O nome milagre já está dizendo, né? Então, nós precisamos, os que não fazem parte e que não querem essa Fortaleza dominada, né, e empobrecendo, né, e amordaçando o fortalezense e matando o fortalezense, que é o que a gente vê todo dia, em hospital, em posto de saúde, os programas municipais e estaduais, seja de combate ao câncer, à AIDS, inclusive medicação simplória de doenças crônicas como diabetes, pressão alta, não tem. Um homem com e o câncer... pior que os gestores são médicos. Médicos. Um homem com câncer na próstata ou uma mulher com câncer no útero passa 6, 8, 10 meses para fazer um exame. Imagine para receber a quimioterapia. Então, quer dizer, essas pessoas estão sendo assassinadas por incompetência, por incúria, né, por falta de zelo, por falta de comprometimento. Então, eu me preocupo muito com Fortaleza. Né? A eleição, nós estamos aí sentindo o cheiro dela e o que é que nascerá? Né? Fábio. É o que a gente consegue perceber com relação à oposição a esse desastre administrativo que é a gestão do Sarto
um desastre em todos os aspectos, em todos os setores sociais. Você chega na educação, você se depara com um déficit absurdo de crianças que precisariam estar na sala de aula e não estão. Na saúde, Marcelo fez um vídeo recente na rede social dele sobre a Praça do Ferreira, que é um cartão postal da cidade de Fortaleza completamente abandonada, completamente suja, e um depósito de pessoas sem a menor assistência do poder público. Então a gente se depara com esses cenários todos de fracasso. Praça esta, Fábio, que é vizinho ao gabinete do prefeito. Vizinho ao gabinete do prefeito. E que vizinha a ela tem a Praça do Leões, que está ainda pior do que a Praça dos Ferreira. E nesta Praça do Ferreira tem lá o Implanfor, que é o Instituto de Planejamento do município, que nós pensamos juntos, e a prefeita Luiziane Lins, à época... Vetou. Não, ela aprovou. Não lembra não? Não. Nossa indicação, eu me lembro muito bem dessa. Passamos a tarde produzindo o Instituto de Planejamento da cidade de Fortaleza, que precisaria ser estudada de dentro para fora, de todo jeito. E o projeto foi aprovado, ela segurou um pouquinho, depois aprovou. Tá? Então, assim, por outro lado, nós não temos nenhum cenário de oposição que se debata, que se critique, que se aponte possíveis soluções para esses problemas. Não tem. Nós temos uma Câmara Municipal de Fortaleza, eu estou lá desde a época que comecei o trabalho com o Marcelo Mendes, e hoje nós não temos nenhuma estrutura de oposição que debata, que discuta, que aponte soluções, que apresente dados e que chame a sociedade para discutir os problemas. Então está muito fácil. Apesar de todo esse desastre, de todo esse fracasso administrativo, de todo esse desacerto da gestão, está muito fácil, porque não tem quem conteste. Não existe uma contestação e não existe sinais vindos da própria sociedade para que se tenha um debate amplo. Eu também estou com muito medo. Rebouças. Presidência do PT, governo do PT. Quem tem dúvida que a prefeitura vai ser do PT ano que vem? Marcelo falou, milagre, né? Se alguém conseguisse tomar um negócio desse. Não vão tomar. Né? Eles vão gastar o que tem, o que não tem. E, aliás, o que não tem não, o que eles têm, né? Guardado aí, que foi surrupiado dos cofres públicos durante anos e anos e anos. Porque se uma pessoa guardava milhões em um apartamento, dentro de mala, imagina o que essa pessoa tem em banco. Se uma pessoa transportava bola dentro de uma cueca de um assessor, imagina o que ela tem dentro de um cofre. Porque dentro de uma cueca é para ter outra coisa. E tinha dinheiro, imagina dentro de um cofre. Então vai vir governo federal, governo estadual, pesado, com verba que eles têm guardado aí. Gilmar Mendes, antes dessa reviravolta que o Brasil teve aí a favor do PT agora, todo mundo agora é petista, nos poderes, Gilmar Mendes falou com todas as palavras, a cleptocracia. O Lula, a Dilma, o PT tinha um negócio chamado cleptocracia. Cleptomaníaco é o ladrão, no popular é ladrão, né? Na psicologia, né, chama cleptomaníaco. Então, Gilmar Mendes disse que existia uma cleptocracia do PT, que eles tinham roubado tanto dinheiro, que eles tinham dinheiro para ganhar eleição até 2000, eu não lembro agora qual foi o ano que ele falou, mas tipo assim, mais 40 anos para frente, né? Acho que ele mencionou 2030. 2030 ele falou, foi aí coincide com a agenda 2030, né? Mas se for atrás, meu amigo Marcelo, o dinheiro que esse povo devolveu, eles não devolveram um centésimo do que roubaram. Então se você somar o dinheiro que eles roubaram e devolveram, o que eles não devolveram, eles têm aí para eleger aí mais 80 anos aí de política. Então, infelizmente, eu participei de política, eu vi como é. É o cidadão chegar para você e perguntar, tu vai me dar o quê para votar em ti? Então, enquanto, meu irmão, tivesse fortalezense com essa mentalidade de, não, ao menos na política eu vou ganhar alguma coisa e querer vender um voto, enquanto tiver fortalezense com essa mentalidade, se prepara para comer ovo, para comer abóbora, picanha você só vai ver na televisão e na mesa de quem consegue um cargo público desse aí. Então é isso, infelizmente, nós disponibilizamos os nomes, eu disponibilizei o meu, o Marcelo disponibilizou o dele, outras pessoas excelentes disponibilizaram o nome, mas além de ter que conseguir passar pela pilantragem dos partidos políticos, que é pilantragem, quem envolve dinheiro tem pilantragem. O Marcelo está aí, um nome bom, 2 anos trabalhando, divulgando, todo mundo conhece o Marcelo, quando chega na verba da eleição, o partido faz a pilantragem e tira o nome do cara. Entendeu? Eu consegui sair, é candidato ainda, mas cadê verba? Gente recebendo... Teve deputado estadual aqui que lançou a esposa para federal, a esposa, como estratégia, a esposa recebeu R$1 milhão e ele recebeu mais 370 mil.
Então o cara ficou com 1.370.000 na mão, meu amigo, para fazer a campanha dele para deputado estadual. Aí eu vou candidato a deputado federal, recebe 30 mil reais. Para fazer o quê? Para ter dor de cabeça depois, para poder aprovar as contas, sob o risco de ter que devolver o que gastou honestamente, que é um saco. Então, enquanto a política do Brasil for assim, enquanto o povo brasileiro entender dessa forma política, principalmente fortalezense, não, o que é que eu vou ganhar para votar em você? Se você votar em mim, você vai ganhar depois um político honesto, no Marcelo, um político honesto que vai trabalhar pelo povo. Mas se você quiser vender o voto, você vai comer ovo, meu querido. Áurea. Olha, eu fico estarrecida diante de tudo isso. Né? Essa necessidade absurda que está tendo o município de Fortaleza, sem falar de infraestrutura, porque a gente anda nas ruas, os nossos carros são quebrados frequentemente e o prejuízo, quem paga somos nós. Então, Fortaleza realmente está... Olha, eu estou estarrecida com o que está acontecendo. Você me permite? Rebouças Carlos tocou agora no assunto, que para mim é um dos maiores problemas da política brasileira. Os partidos políticos. Os partidos são um cartel. Basta dizer para o seu telespectador que o Tesouro Nacional reservou, a título de repasses de fundo partidário, mais de 6 bilhões de reais para distribuir entre os partidos. Não, é um crime. Você quer fazer política? Faça com seus próprios recursos. Se você não tem dinheiro, bote seu número lá na mão com papel. Se você tem, vá numa gráfica, mas resolva dentro da lei, mas com seus recursos. Agora, a União dar dinheiro a partido, e o mais grave, não é, quando a gente diz dar a um partido, a gente pensa que é algo que pura e simplesmente diz respeito a favorecer mais um candidato A ou B. Não é. Isso é uma instituição tão... Eu também não quero ser processado. É uma instituição tão delicada, Carlos, que, veja, o presidente de um partido, se você for deputado de mandato estadual ou vereador num partido, você não tem a chamada legenda natural. Se eu quiser concorrer na próxima eleição, eu só me candidato e só tenho legenda se o presidente, Carlos, do partido quiser me dar. Eu não tenho o direito de me candidatar. Eu não tenho o direito de oferecer meu nome ao povo de Fortaleza. Você, presidente do partido, na convenção, é quem escolhe. Você é quem escolhe. É o interesse. Zé Manel Pedro Thiago. Se o Marcelo, por algum motivo, não for simpático, amigo, ou se o Marcelo reclama demais, ou se, como aconteceu comigo em 2012, eu era presidente do meu partido, preparado para ser candidato a prefeito, a prefeita Luiziane Lins foi ao presidente nacional do meu partido, está aqui quem é testemunha da história, né? E disse, olha, aqui em Fortaleza tem um cara que está atrapalhando a gente quer lançar um candidato, ele também quer se lançar, e ele faz oposição, a gente não quer esse cara nos debates, a gente não quer esse cara candidato, eu queria que você tirasse o partido. O presidente nacional fez uma intervenção e me expulsou do partido. Que coisa absurda. Pode dizer quem era, então, simples assim. Pode dizer quem era? Só se puder. O ex-deputado Daniel Tourinho, era o presidente do meu partido, que me expulsou. Qual era o partido na época? PTC. Hoje eu agito em 36. Né? Veja, eu disse tudo isso para que vocês compreendam, né, nas mãos de quem nós estamos. Quando você diz, é democrático ser candidato, até para ser candidato, você passa por uma peneira que é algo absurdo. Assim, é absurdo. Pessoal do presidente do partido. É absurdo. Você é cidadão brasileiro, o dinheiro quiser também. Hoje, sim, se você quiser hoje ser policial federal, juiz de direito, se você quiser ser, né, um servidor público federal, você presta um concurso, eu sou maior de idade, se eu passar na prova, eu vou. Eu, se quiser ser vereador de Fortaleza, não posso. Se eu tiver em dias com a justiça eleitoral, se eu tiver em dia com a justiça criminal, não posso. O Carlos, que é o dono do partido, tem que me dar a legenda. Então, eu estou dizendo tudo isso para fechar o raciocínio, né, permitindo que os outros também falem. Eu não posso acreditar que a gente avance na política enquanto nós não tivermos candidaturas independentes. Por que eu, Marcelo Mendes, né? Por que o Fábio Tágera, o Carlos Rebouças, qualquer um de nós, não pode ir na sede do TRE, leva minha identidade, meu título de eleitor, minha comprovação de que votei na última eleição, digo, o senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, eu, Marcelo Mendes, quero ser candidato a vereador, me inscreva aí. Pronto. O TRE me inscreve, me dá um número e coloca meu número, que é o que o partido faz, manda meu nome e meu número para a urna e o TRE coloca. Por que eu não posso solicitar isso ao presidente do TRE? Por que eu preciso do Carlos Rebouças, que é o presidente do meu partido, para eu colocar meu nome? Talvez, só fazendo uma observação, Marcelo, talvez poderia até existir os partidos. Sim. Porém,
com as candidaturas independentes paralelamente. Como era os Estados Unidos. Eu quero ser candidato pelo PL, pelo PT, pelo PDT. Tudo bem, vou disputar. Porque eu concordo com a filosofia partidária. Com que rege o O estatuto. idealismo partidário me bate com o meu pensamento, Que é outra mas coisa eu que não existe, posso ter esse direito, né? Sim. Agora, mudando um pouquinho do assunto dentro dessa questão de política, eu ouvi semana passada que entrevistamos, eu e o Dr. Naumi, prefeito de Calcaia. Uma das coisas que eu não posso deixar de colocar aqui no programa, que é um absurdo, são as questões das licitações. O governo estadual, e municipal e o federal é o que paga mais caro para se fazer qualquer coisa. Um exemplo disso. Vamos dizer que esse copo aqui aí no mercado aí fora, no atacadão, sei lá, ele custa R$10. Eu, como gestor público, eu não posso comprar esse copo no atacadão por R$10. Mas eu tenho que comprar dos concorrentes da licitação. Se o mais barato dentro da licitação, 20 concorrentes lá, der o preço de R$20, eu tenho que comprar o copo dele. Mesmo sabendo que no atacadão tem um copo de R$10. Gente, que absurdo. Que absurdo. Vocês têm conhecimento disso, né? Sim. E isso não acaba por quê, Marcelo? Isso não acaba porque quem faz a licitação convida quem ele quer e prepara o edital da forma como ele quer que Zé ou Manel ganhe. E por que os nossos legisladores, os deputados e tal, não fazem uma lei, mas nem para liberar isso, desse compromisso? Porque eles são parte desse mecanismo. E mais, vou mais além. Com todo respeito, também se for para me prender, não tem problema nenhum. Mas é a realidade. Não é a você tá falando a realidade. realidade. Serei preso, como tantos já foram presos dizendo a verdade. Os tribunais, né, os órgãos de fiscalização, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público Estadual e Federal, exceto os concursados, mas TCU, TCE, o extinto TCM, que até pouco tempo existia aqui no Ceará, que deixou de existir por causa de uma rusga, de uma briga do presidente Domingos Filho com Cid Gomes, né? Uma questão pontual. Mas os tribunais de contas que deveriam fiscalizar isto são formados por ex-deputados que são indicados pela Assembleia e nomeados pelo governador. Como é que eu serei fiscalizado por alguém que eu nomeei, Áurea? Você está entendendo o que é um país da inversão? Veja, eu entrei com várias ações. O governador Camilo Santana, o ex-governador Camilo Santana, desviou dos recursos federais da Covid, ele recebeu a fundo perdido R$2 bilhões. Ele desviou 945 bilhões. Milhões. 45, quase um bilhão de real. Quase $1 bilhão. Ele desviou 45% dos recursos. Veio o Ministério Público de Contas, né, identificou o desvio, né, deu o parecer dele, foi para o plenário do Tribunal de Contas do Estado. Quem julgou? Os conselheiros que foram indicados pelo governador. Aí, se eu for à justiça... Não há uma imparcialidade. Se eu for não, pelo contrário, é só o que não há. Se eu for à justiça contra o julgamento do TCE, ou se eu apresentar, né, na seara criminal, aqui um advogado experiente, na seara criminal, o foro competente, ou seja, o espaço que recebe, né, as denúncias ou os pedidos de queixa, né, contra o governador na área criminal, é o Tribunal de Justiça, é o presidente do Tribunal de Justiça. Ele foi indicado. Quem são os desembargadores? São os desembargadores dos tribunais de justiça de todo o Brasil, não é só do Ceará. São indicados por quem? Pelo governador. Então, me julga quem eu escolhi. A OAB recebe, né? Que é outro absurdo. Não, outro absurdo. É o país da inversão. A OAB escolhe 6 nomes, se for o caso de ser um advogado, né? Ou se for o Ministério Público, né? O Ministério Público escolhe 6 nomes, ou a OAB escolhe 6 nomes, vai para o tribunal, né, em uma votação de 6 reduz a lista para 3, e essa chamada lista, a famosa lista tríplice, vai para o governador. Ou seja, quem decide quem é o próximo governador do estado do Ceará é o governador. Então, desembargador. Desembargador é o governador. Então, durante 8 anos, como o Cid ficou, ou como o Camilo ficou, durante 8 anos, quantos desembargadores eu não escolhi? E agora que junte mais 4 ou 8 do Elmano, que é filhote de Camilo e eleito por ele. Quantos desembargadores este mesmo grupo
não vai escolher. Tem possibilidade de você conseguir, na justiça, alguma vitória contra um gestor desse? Isso vai além. Então, Marcelo, eu entendo perfeitamente. Então, Rebouças, só para concluir, existe a política paternalista, justamente... Por que eu falo uma política paternalista? Porque o político tem o poder de nomear quem vai julgá-los. É isso, mais ou menos? Isso vai muito mais além, sabe, Marcelo? Porque o que acontece é o seguinte, eu já falei isso aqui várias vezes, até na época da campanha presidencial, não existe apenas esquerda e direita. De um lado, aborto, do outro lado, pró-vida. De um lado, liberação total de drogas, do outro, restrição de drogas. Então são ideologias. De um lado, não ensinar ideologia de gênero nas escolas, do outro, ensinar ideologia de gênero nas escolas. E aí fica esses temas que são importantes e relevantes para a família cearense, brasileira, fortalezense, que em última instância vão ser decididas por quem? Pelo Poder Judiciário. E aí se você tem um Poder Judiciário, no caso do Estado do Ceará, onde você tem desembargadores indicados em sua maioria pela esquerda, sempre essas ideologias de esquerdas que destroem a família vão ter uma aprovação pelo Poder Judiciário, como nós estamos vendo acontecer no STF agora. Aquele vereador lá do Sul, que invadiu uma igreja católica, que invadiu com uma turba a igreja católica, parou a missa, fez a maior confusão do mundo, foi cassado 2 vezes pela Câmara de Vereadores, e o ministro Barroso, numa canetada, devolveu o mandato dele. E vem falar em perseguição religiosa contra religiões de matriz africana. Então, assim, nós estamos vivendo um país hoje dominado pela esquerda, que dominou o Poder Judiciário, que dominou o Ministério Público, que dominou a Defensoria Pública, que dominou as instituições. Vai além, tá entendendo? E isso o povo muitas vezes não enxerga. Lá nos Estados Unidos, a escolha, a sabatina de um juiz da Suprema Corte, equivalente aqui ao STF, ela tem mais audiência na televisão que o Super Bowl, que é o evento televisionado que tem mais audiência nos Estados Unidos. Por quê? Porque o povo sabe da importância que a escolha de uma pessoa que vai mandar no Poder Judiciário, que vai decidir as suas causas, tem a relevância que tem. Em 200 anos de República Norte-Americana, perdão, Carlos, em 200 anos de República Norte-Americana, você já viu algum escândalo de corrupção envolvendo algum juiz da Suprema Corte Norte-Americana? Nunca. Fábio, a sua opinião? A gente entrou numa discussão com o Rebouças uma vez sobre essa questão do eleitorado brasileiro, né? O eleitorado brasileiro, ele, ao longo dos anos, ele se adaptou à forma de fazer política do toma lá da cá. Então, é o pão e o circo, é o toma lá da cá. Eu percorro esse estado e percorro também o estado do Piauí e eu me deparo cotidianamente, praticamente toda semana, com verdadeiros absurdos, voltados à miséria, voltados à total ausência do poder público em comunidades. Mas e essa relação que nós estávamos conversando agora, do paternalismo político aos cargos dos legisladores, julgadores, né? Esse é o retrato final disso que eu estou dizendo, do chão, da fábrica, da falta de capacidade das pessoas entenderem o que é um processo eleitoral. O que culmina nessa situação do judiciário, completamente preenchido por pessoas que são aí apadrinhadas por quem tem a linha de manter este mesmo povo escravizado. E é descarado, né? Agora o Lula está querendo nomear o seu advogado como ministro do STF. Não, é descarado. Você imagine, eu não estou dizendo que ele não tem capacidade, não é isso que eu estou discutindo aqui. Imagine o paternalismo que vai envolver isso. Imagine, um cara que defendeu com unhas e dentes meu cliente, imagina o paternalismo. Não pode, tem que ser imparcial. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando da capacidade dele como possível ministro. Profissional, possível ministro. Mas eu estou falando do paternalismo que vai ter em relação ao seu patrono, né? Luiz Inácio Lula da Silva. Diga, Aura, o que tu acha? Eu acho um absurdo isso, né? O governo está lá, ele escolhe quem quer, ele coloca justamente aquelas pessoas que vão em defesa a ele mesmo. É um absurdo essa escolha de cargos. Agora, o que eu quero voltar um pouquinho no assunto que o senhor estava falando é sobre a questão dos partidos. Quer dizer que eu, uma cidadã, quero ser uma candidata a vereadora, eu não posso ser.
Que direito é esse que eu tenho? Que me garante como cidadã que eu também posso ser uma funcionária pública escolhida pelo povo? É mais do que isso, é um princípio eleitoral. Quem vota pode ser votado. E os partidos barram nisso. Bom, gente, infelizmente nosso tempo acabou. Sempre é bom esse bate-papo, né? Muito polêmico. O pessoal de casa sempre manda o feedback via Instagram, é muito importante. 15 segundos, as considerações finais. As considerações são para saudar a casa, saudar, né, os amigos da técnica, amigos aqui de sofá, do Bom Debate. Eu já tive a honra, a oportunidade, no que agradeço, né, já tive a oportunidade de vir ao acerto de contas no ano passado, na pré-campanha do Senado, e fico feliz que nós ainda temos essas células, né, de liberdade sobrevivendo, né, de abrir espaço, independentemente, né, do viés político, e permitir que as pessoas falem. Eu acho que é a soma dessas iniciativas, né, como a sua, que vão salvar esse país, esse estado, essa cidade. Eu não vejo outra opção, quando as pessoas me dizem: Marcelo, está tudo tão ruim, e agora? E agora você vai ter que esperar a próxima eleição e votar. Não tem outra alternativa, né? É criar consciência política, massa política, né? É o que vocês permitem que nós façamos aqui, falando com tanta gente ao mesmo tempo, né? Comunicação de massa. Eu não conseguiria estar dizendo isso para tanta gente, né? Numa reunião, como eu estou dizendo agora, tem milhares de pessoas assistindo. Isso vai deixar uma célula, uma semente de alguma coisa. E o grande papel de vocês, da imprensa, da TV, do rádio, da web, é essa. Então, saudações e parabéns a vocês. Continuem. Obrigado, Marcelo. Rebouça, 15 segundos, nosso tempo já acabou, bem rapidinho, por favor. Então, obrigado a todos vocês, obrigado ao Marcelo, ao Fábio. Deus abençoe. Fábio, meu amigo. Só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com você, Sérgio, e estamos aí. O feedback é muito bacana desse programa, Caucaia, Fortaleza, todo mundo assistindo. Áurea, 15 segundos. Acerto de contas não é só números, mas é acertar esses pontos tão importantes. Muito obrigada a você, obrigada a vocês. E o meu Instagram é Áurea Cedrais, C-E-D-R-A-Z. Você pode nos acompanhar. E vocês podem nos acompanhar sempre às terças e sextas, às 20h30 e no domingo, às 21 horas, sempre com o assunto Doa a Quem Doer. Até!